Universidade Federal de Uberlândia, curso de Gestão da Informação, disciplina Inteligência de Negócios, BI, quarta-feira, 21 de julho de 2021. Vamos lá, vamos trabalhar. Pois bem, vamos acelerar na nossa disciplina. A ideia hoje, né, na aula de segunda-feira, nós demos uma noção geral do que é um projeto de BI, de onde que vem, para onde que vai, o que nós vamos fazer. Hoje a gente vai continuar isso, mas tentando tangibilizar um pouquinho mais. E agora a gente, né, é chegado a hora de a gente tomar algumas decisões para a gente efetivamente começar o nosso semestre. Eu vou compartilhar essa outra tela aqui, que dá para a gente ir brincando com algumas coisas aqui, tá? Pessoal, para a gente caminhar e para a gente ter sucesso na disciplina, né, o primeiro ponto nosso é a gente vai, né, eu comentei que a disciplina tem um caráter prático muito intenso, muito forte. Nós somos 10 alunos que estão matriculados na disciplina e a gente precisa de começar a nos organizar. Um primeiro detalhe é que, né, digamos assim, a presença, o comparecimento na disciplina, ele está meio difuso. Tem dia que tem 4, tem dia que tem 5, tem dia que tem 6, e uma coisa que, se em toda aula eu tiver que repetir tudo que nós falamos em aulas anteriores, nós não vamos sair do lugar. Então, né, a gente vai começar a formalizar as coisas a partir de agora, e as coisas estão dadas, as coisas estão lançadas, e a gente vai ter que começar a caminhar, vai ter que começar a produzir, vai ter que começar a entregar. Eu já disponibilizei no Moodle a data da primeira entrega do nosso trabalho, e para a gente ter essa primeira entrega, vocês vão se organizar, ou vocês irão fazer esse trabalho de forma individual, ou em dupla, ou em trio, da forma como vocês quiserem, da forma como vocês preferirem. Para a gente fazer o trabalho, né, no decorrer do semestre, para a gente ter sucesso, para a gente extrair o máximo da disciplina, para a gente, né, chegar ao final do semestre com algum contexto útil, com alguma situação útil, não dá para a gente deixar essa coisa acontecendo, não. Então, né, estou falando agora e depois eu tenho certeza que essas coisas vão acontecer. A gente deixa aí passando, aí chega do meio para o final do semestre, é uma loucura, porque não acho que é difícil, mas é trabalhoso o que a gente precisa desenvolver nesse semestre. Aí depois, da metade para o final do semestre, as coisas começam a não acontecer, começa a ter problema, começa a não rodar os softwares, enfim, aí a casa cai. E aí, né, vai ser tarde. Então, vamos começar a acelerar logo, vamos, né, vocês 4 que estão aqui, né, então estão aqui, não necessariamente essa conversa para vocês, mas está ficando gravado e depois, né, os outros podem assistir e podem entender o que nós conversamos aqui. Então, o que nós precisamos, tá, de acertar o passo e como que nós precisamos caminhar. Para a gente desenvolver o nosso trabalho, tá, para a gente desenvolver, eu estou aumentando aqui, eu vou acabar não vendo vocês, tá, então, se precisar falar comigo, me chamem, por favor. Então, o que nós temos, pessoal? O nosso trabalho, lembra lá do nosso né, da trilha de BI, de Business Intelligence, para a gente construir um projeto de fim a fim, do começo ao fim, né? Então, o nosso ponto de partida, tá? Nós vamos fazer um projeto de BI em uma situação miniaturizada. Mas como que funciona essa situação nossa miniaturizada, tá? Em um projeto amplo de BI, em uma empresa maior, em grandes empresas, né? Normalmente, essas empresas têm vários bancos de dados, né? E nós temos que pegar esses vários bancos de dados, nós vamos mapear esses bancos de dados,
vamos entender, conhecer, explorar, ver qual que é o requisito do negócio. Aí nós vamos desenhar o nosso modelo multidimensional, o nosso Data Warehouse, nós vamos construir as nossas aplicações, os nossos programinhas ETL, né, para a gente extrair os dados desses bancos de dados nossos, tá? Então, para a gente extrair desses bancos de dados e para a gente fazer a carga disso no nosso Data Warehouse, no nosso DW, tá? E depois que estiver aqui, nós vamos construir aqui, então, o nosso ambiente de visualização, os nossos gráficos, as nossas tabelinhas, né? Os nossos gráficos aqui o nosso dashboard, o nosso ambiente de suporte ao processo de tomada de decisão. Então é assim que a gente vai trabalhar. Então o que a gente precisa, tá? E já está lá no Moodle, e já tem data para entregar, e a gente precisa acelerar. Nós aqui, nós não vamos trabalhar com uma multiplicidade de bancos de dados, mas nós precisamos de um banco de dados. Então, o ideal é que vocês tivessem esse banco de dados, tá? Então, a gente precisa aqui de um banco de dados, eu vou entrar aqui, vou dar vários exemplos para vocês. A gente precisa de um banco, tá? Esse banco, ele pode estar em qualquer SGBD, qualquer sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Então, ele pode estar em MySQL, ele pode estar em SQL Server, ele pode estar em Access, em PostgreSQL, ele pode estar em qualquer coisa aqui, tá? Em Firebird. Então, pode estar em qualquer desses ambientes. E o que nós vamos fazer então? Nós vamos ver esse banco de dados, né? Nós temos que conhecer, nós temos que explorar, nós temos que saber qual que é o modelo de negócio, quais tabelas tem aqui, nós temos que conhecer esse banco de dados nosso. E quanto antes vocês começarem com isso e conhecer esse banco de dados, mais felizes vocês serão no caminhar da disciplina. Porque a partir desse banco de dados aqui, nós vamos desenhar o nosso Data Warehouse. Então, a diferença do nosso esquema para um modelo, para um ambiente real, é que ao invés de termos vários bancos de dados, nós vamos trabalhar com um banco de dados só. Então, nós precisamos de olhar, de ver esse banco de dados, e a partir desse banco de dados, nós vamos criar o nosso Data Warehouse, tá? O nosso modelo dimensional. E qual que é a diferença disso? Por que a gente está fazendo de um banco de dados, criando outro banco de dados? Esse banco de dados aqui, olha, esse banco de dados original, se bem feito, ele tem uma série de regras de normalização para ser construído. Regras de normalização. Tem uma série de regras, tá? Então, tem a primeira forma normal, a segunda, a terceira, a quarta, até a quinta forma normal. Então, são regras, tá? Para a gente construir base de dados. O que são essas normalizações? O que são essas formas normais? Eu vou entrar a gente vai entrar em alguns bancos de dados, vocês vão ver. Mas a gente tem coisas do tipo assim, olha, a gente tem, né? Eu tenho uma tabela de clientes. Então, tem uma tabela de clientes, aí clientes, né? Ele tem, por exemplo, tá? Ele tem um cliente, tem telefone, né? Então, tem vários telefones, o telefone tem o tipo telefone, então o tipo telefone é uma tabela. Então, a gente tem várias tabelas, muitas tabelas, e essas tabelas se relacionam, tá? Então, elas se relacionam de diversas formas, né? Então, aqui tem o tipo, aí o cliente, ele tem endereço, tá? Então, aí depois, né, a gente tem, dependendo do sistema, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, NF, nota fiscal. Então, a nota fiscal, ela pertence, né? Um cliente pode ter uma ou várias notas fiscais. A nota fiscal, ela se relaciona com produto.
Produto, ele é de uma determinada categoria, a categoria é de uma determinada família. Então, o banco de dados, ele tem várias, né, aqui no endereço. Então, o cliente, o endereço, ele está relacionado a um bairro. O endereço tem, né, ele está relacionado a um determinado bairro. O bairro está relacionado a uma determinada cidade. Cidade liga com estado. O F com região. E assim sucessivamente. Então, os bancos de dados, isso aqui é o modelo, é esse banco de dados aqui, né, que se bem modelado, tá, ele segue essas regras de normalização e o banco de dados vai se derivando, vai multiplicando em uma série de tabelas e as tabelas se relacionam e tem uma complexidade muito grande. Eu comentei na aula passada que esses bancos de dados, eles são modelados, né, eles são desenhados seguindo essas formas normais e ele é otimizado, tá? Esse modelo, né, ele tem os 3 principais objetivos. É otimizar espaço de uso, operações de inserção de dados nessa tabela, inserção e alteração. Então, a principal, né, os 3 principais questões que são consideradas quando a gente está modelando um banco de dados, né, e por que a gente vai dividindo os dados em tabelas e tabelas e tabelas de relacionamentos? Porque essas formas normais, elas têm principalmente objetivo de atender a esses 3 critérios. Então nós vamos olhar, né, o nosso trabalho, a nossa atividade é olhar para um banco de dados dessa forma, um banco de dados desse operacional, e nós vamos modelar o nosso data warehouse, ou o nosso modelo dimensional ou multidimensional, que nós poderemos ter uma ou mais tabelas fato. Então eu tenho uma tabela fato, e essa tabela fato, ela se relaciona com as tabelas dimensão. Então a gente vai ter aqui as tabelas dimensão. Tá? Então pode ter várias dimensões. Como que isso funciona? Qual que é a ideia, né? Nesse modelo hipotético nosso aqui, o nosso fato são as vendas, são as notas fiscais. Então aqui a gente tem, né, a gente vai ter, por exemplo, tá, a quantidade do item vendida, quantidade vendida, e a gente vai ter o valor. Imagine então que essas 2 variáveis são os nossos KPIs, os nossos indicadores-chave de performance. Esses 2 itens, né, eles vão fazer parte, essas 2 variáveis fazem parte dessa tabela fato nossa. E aí nós vamos ter uma dimensão tempo, nós vamos ter uma dimensão produto, nós vamos ter uma dimensão geografia, produto, geografia, cliente, por exemplo, tá? Então, isso aqui depois, tudo, olha só, esse punhado de tabela vai juntar tudo em uma tabela só, que é a nossa tabela geografia. Isso aqui, cliente, com os atributos dele, vai virar uma dimensão cliente. Isso aqui, produto, categoria, família, blá, 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 vai virar a dimensão produto. Essa dimensão aqui. E a gente tem uma tempo, né? A nossa dimensão tempo vai ter uma data, essa data, né? Tem derivado dessa data, eu tenho dia, mês, ano. Então, olha o que acontece. Nós vamos olhar para o nosso modelo original, né, para esse modelo aqui, e a gente tem que entender, contemplar, traduzir, derivar o nosso modelo dimensional. A gente vai ter exercício para isso, e a gente começa isso efetivamente já na próxima segunda-feira, tá? Então, uma das nossas atividades, né, a gente tem que ir identificando coisas nessa base de dados nossa original.
Uma dessas coisas é quais são as nossas tabelas candidatas a tabelas fato e quais são as nossas tabelas candidatas a tabela de dimensão. A gente só sabe isso, só vai, né, começar a ter noção disso, se a gente conseguir ter, entender e trabalhar com esse banco de dados nosso. Então, né, eu consigo ver nesse modelo que a gente está propondo aqui, eu consigo saber a quantidade vendida e o valor para o cliente A, da cidade B, o produto X, no mês Z. Então, a dimensão, as dimensões elas são, digamos assim, né, elas explicam, elas contextualizam os indicadores que nós estamos tratando, que nós estamos visualizando. Então, para a gente ser feliz nessa disciplina, a primeira coisa que nós temos que ter é esse banco de dados. Qual que é o nosso banco de dados, tá? Então, é a primeira coisa. E esse banco de dados, eu tenho alguns exemplos aqui, tá? O ideal é que fosse um banco de dados de vocês, mas caso não os tenham, eu tenho alguns aqui. Por exemplo, eu tenho esse banco de dados aqui, olha só. É um banco de dados de uma sanduicheria, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, clientes, tá? Tenho aqui os clientes, olha só. Então, quais colunas eu tenho nessa tabela cliente? Eu tenho ID, nome, e-mail, CPF, eu tenho algumas informações, tem um punhado de lixo aqui, tem um punhado de coisa que não é utilizado. Mas essa aqui é a minha tabela clientes. Então, quais são os dados que eu tenho aqui? Olha só. Então, eu tenho aqui, né, o primeiro cliente é o Felipe Samuel, Ivana, Lívia, Leonardo, etc, etc. Eu tenho o endereço desses caras, o telefone, tá? O nome da rua, o bairro. Eu tenho aqui algumas informações, olha só. Então, eu tenho cliente. Mas isso é uma sanduicheria e uma das coisas que me interessa, né, aqui, olha só, provavelmente, tá, é a conta. Então, eu quero saber o quê, né? Eu quero saber o valor total, né? Então, no final das contas, quanto que esses indivíduos estão me pagando, né? Eu quero saber a quantidade de vendas, de compras e o valor disso. Então, provavelmente, isso será, né? Esses serão. Então, nesse modelo aqui que a gente tem, de um modelo de uma sanduicheria, tá? Então, o que provavelmente nós teríamos aqui, tá? Só para, deixa eu pegar de novo aqui. O que nós teríamos aqui, tá? Nesse modelo nosso, então, nós provavelmente, né, eu tenho depois a gente vai olhar para essa base de dados nossa, tá? E o que a gente vai modelar no final das contas, tá? A gente vai modelar o seguinte, olha só, a hora que a gente olhar para isso aqui, para essa base de dados que nós temos ali, a gente vai ter aqui uma tabela fato, né? Que a gente pode chamar aqui ou de conta ou de tabela fato vendas, ou de conta, ou de qualquer coisa ali, tá? Aí nós teremos as dimensões. Nós teremos uma dimensão, por exemplo, de cliente. Eu posso ter de produto. Eu posso ter uma dimensão tempo. Então, a gente vai fazer, vai modelar, vai construir isso aqui. Então, esse banco de dados dimensional que nós vamos construir, ele é desenhado, ele é feito, ele é construído para a gente otimizar o processo de leitura nesse banco de dados, para a gente fazer consulta, tá? Então, o que nós vamos produzir na nossa etapa de modelagem de banco de dados? Nós temos que olhar para o nosso banco de dados original e nós temos que conseguir modelar, entender, ver esse banco de dados nosso multidimensional. Aí eu tenho, né, esse banco de dados aqui, que é um banco de dados dessa sanduicheria. Então a gente tem que conhecer, tem que ver os dados, tem que saber o que tem que conhecer, tem que explorar os dados. Porque nós só conseguiríamos modelar aquele banco de dados lá a partir do momento que a gente saber e conhecer esse banco de dados aqui. Então, de novo, né, o ideal é que vocês conseguissem, que vocês tivessem um banco de dados, mas em não tendo banco de dados,
eu tenho alguns bancos de dados que eu posso compartilhar com vocês. Um deles é esse aqui. E esse banco de dados, tá? Né, o SGBD que ele está é o SQLite. SQLite é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, né, é só a gente baixar o SQLite, eu tenho um arquivo aqui e mando para vocês. Então, vocês, né, o grupo, se algum grupo quiser, então já teria um banco de dados da sanduicheria. Eu tenho banco de dados em Firebird, tá? Então, eu tenho aqui um banco de dados grande em Firebird. Por exemplo, esse aqui é um arquivo de empréstimo, é um banco de dados de empréstimo bancário, tá? Então, só que é um banco de dados enorme, tá? Eu tenho várias tabelas aqui, tabelas grandes, então é um grande banco de dados, mas é um banco de dados real também, tá? Então, é um banco de dados real que a gente tem aqui. Aí, esse Professor, banco... Sim. desculpa te interromper. Não, sim, sem Se eu problema. te... Se não interromper, eu vou falando. É que eu levantei a mãozinha, você não viu. Não, é porque eu não estou É... vendo vocês. Eu estou eu estou com a tela maximizada para a gravação ficar boa e no outro eu estou Ah, operando, então eu não os vejo. entendi. Se eu pegar uma base de dados bem grande, igual essa do banco sua, o meu modelo, a minha modelagem, eu posso fazer só de uma parte do meu banco? Pode, Porque, por pode. exemplo, se eu pegar um banco aqui que eu tenho numa VM minha, ele tem todas as gestão, desde a gestão financeira, compra, venda, então seria melhor direcionar, né? Para efeitos da disciplina, é Larissa que está perguntando? Sim. Larissa, para efeitos da disciplina, vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo, esse aqui é um banquinho de dados simples, tá vendo? Ele é um banquinho de Uhum. dados de uma sanduicheria. Mas mesmo esse banquinho de dados simples, eu posso, para a gente desenvolver a disciplina, eu posso simplificá-lo mais ainda. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente olha para esse banco de dados aqui, tá? Quando eu pego esse banco de dados, se eu pegasse esse banco de dados aqui, então, nesse banco de dados, a gente teria, por exemplo, fluxo de caixa, Uhum. pagamento, de produto, tá vendo? De produto ingrediente, a Uhum. conta, a gente teria várias possibilidades de tabelas fato. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Deixa eu ver se eu. Eu estou querendo dizer o seguinte: que sim, a ideia é a gente fazer aqui uma coisa miniaturizada. Porque quando a gente for modelar, né, o que a gente precisa? Que aí digamos assim, é o mínimo que a gente precisa. A gente precisa ter uma tabela fato, então a gente vai ter uma tabela fato, F1, e sei lá, três pelo menos dimensões, tá? Então D1, D2, D3. Se a gente tiver isso aqui, já está ótimo, porque quando a gente olha esse banco aqui, ele provavelmente, né, se a gente fosse fazer um modelo completo, ele teria a tabela fato 1, a tabela fato 2, a tabela fato 3. Então, excelente a sua dúvida, a sua pergunta, e elas, né, a gente poderia ter dimensão que se ligam nas duas, mas a gente pode ter dimensão que só liga em uma delas, tá? Por exemplo, né? Então, essa coisa pode ganhar em complexidade enormemente. Então, para efeitos da disciplina, excelente a sua pergunta, que inclusive eu recomendo, eu estimulo, eu incentivo a fazer uma situação miniaturizada, ok? Que tenha Ok, uma professor. tabela fato, por exemplo, eu vou fazer na empresa que eu trabalho, eu tenho, a gente vai ter oportunidade de ir fazendo aqui, né, vocês vão ver a Uhum. partir da aula de segunda-feira, os exemplos que a gente for dando e vai ficando mais tranquilo para vocês. Mas, por exemplo, eu tenho uns sistemas de compra, a minha empresa compra e a minha empresa vende. Então, a minha sugestão é que faça, ou só compra ou só venda, que não faça as duas coisas, entendeu? Porque aí o Ok. trabalho é pouco tempo para a gente desenvolver, e se a gente fizer um bem feito, você terá entendido todo o processo, que é o que a gente quer no final das contas. Então a minha sugestão é que pegue sim uma situação miniaturizada, ok? Ok, obrigada. Será bem melhor e eu recomendo. A chance de dor de cabeça será bem menor. Então tá bom.
Ok? Então eu tenho, tá? Eu tenho bancos de dados aqui que estão em Firebird. Eu tenho, vou fechando aqui, tá? Que isso aqui depois a gente vai conversando e vocês vão, caso precise, caso queiram um banco de dados. Eu tenho, então, em SQL Studio, tá? SQLite, é o mais simples que tem. Eu tenho bancos de dados em MySQL, eu acho que tem alguma base aqui grande também em MySQL. Eu tenho base, essa base aqui, por exemplo, está em SQL Server, olha só. Esse sistema aqui é de uma clínica, de uma clínica de cardiologia, é uma base real, essa aqui eu não posso compartilhar não, tá? Mas é para vocês terem uma ideia, é um sistema de clínica médica, de cardiologia, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, né, eu acho que a gente tem a tabela paciente, por exemplo, a gente tem a agenda, a gente tem pagamento, né, e os tipos de pagamento, a gente tem um punhado de coisa esse banco aqui é enorme, tá? Esse banco aqui está em SQL Server. Eu acho que eu tenho algum outro banco aqui também em SQL Server. Então, o banco ele pode estar em qualquer formato na origem, tá? Eu tenho um outro aqui também que ele está em PostgreSQL. Deixa eu ver se eu... Como é que é o nome do bagulho? É Postgres. PGAdmin. PGAdmin. Boa, garoto. Quem falou? Iago. Boa, Iago. Era isso que eu estava tentando lembrar, Iago. Isso porque eu desenvolvi a aplicação, desenvolvi o sistema, viado. Esse aqui é uma plataforma que eu desenvolvi para gestão de custo da cafeicultura. Então, nesse banco de dados, eu tenho cadastro de produtor, de propriedade, tenho os talhões da propriedade, aí tem receita, despesa, inventário, e é uma base de dados real também, tá? Faz tempo que eu não abro isso aqui, né? Já foi entregue faz tempo já. Master Key, né? Eu acho que é o troço padrão aqui. Deixa eu ver aqui. Compose. Esse aqui qual que é? Então, ó, esse aqui é um banco de dados que eu tenho, ó, tenho aqui então, né, tem a série de cadastros, mas as principais questões que eu tenho aqui, por exemplo, então aqui tem o cadastro de produtores, tem o cadastro de produtor, né? Ô, caramba. Essa é uma base de dados real também, tá? Essa aqui é passível de ser. Então, tem aqui o cadastro produtor, tem, né, as informações do produtor, mas no final das contas, a gente tem aqui, por exemplo, ó, uma das tabelas aqui que a gente olha é a tabela de receitas, tá? Então, o que ele oferiu de receita com a venda de café. Então, tem o tipo de receita, tem ó, o item de receita, a propriedade que está relacionada ao produtor, a ano agrícola, o tipo da receita, a descrição, está relacionada à venda de café, né, a quantidade vendida,
a unidade de venda e o preço, né? O preço com desconto, valor total. Então, os nossos indicadores aqui seria a quantidade vendida, né? E eu posso ter o preço e o preço unitário, que seriam os dois indicadores, né? Da nossa tabela fato. Então, a gente teria receita, eu posso ter receita por produtor, por tipo de café, de venda. Então, essa é uma outra base de dados né, que eu tenho aqui, que dá para a gente trabalhar. Então, tem algumas bases de dados, né, para a gente trabalhar, e é mais ou menos essa ideia. Vocês têm ideias, né, dos que aí estão, se vocês teriam acesso a alguma base de dados ou não? O que vocês me dizem? Sim? Tenho acesso. Você tem, Eu tenho acesso a uma base de dados, mas eu acho que não vai dar para usar ela, não. É lá da empresa onde eu trabalho de medicamentos, que eu fiquei exatamente responsável por essa parte do banco de dados. Eu gerencio lá, sabe? Aham. Só que eu não sei se vai dar certo usar ela. Se for, Iago, se a gente for utilizar, por exemplo, vou utilizar e lá tem tabela dimensão cliente, por exemplo. Aí a gente não usa CPF, não usa essas coisas, para você não publicizar nada, se for o caso, tá? Mas é meio delicado, talvez seja melhor não usar mesmo. Então, né, juiz e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Eu peguei umas bases aqui, tem umas coisas de ciência de dados que disponibilizam umas bases de treinamento, eu acho que dá para colocar, mas é mais voltada para arquivo lá, eu não sei se vai ter um banco estruturado direitinho lá, não. Não, assim, Coisa de dados abertos. Dá para a gente pegar também essas estruturas, esses arquivos, essas coisas, e modelar a partir deles também, entendeu? Não necessariamente o de entrada, esse original, tem que ser um banco relacional. Pode ser em JSON, pode ser em MongoDB, pode ser em outros tipos de arquivos também. Em outros tipos de estrutura também. É que a gente precisa de olhar aquilo e traduzir para cá depois, entendeu? Tranquilo. Mais alguém? Eu tenho, o meu grupo também tem, né? O PO tem a base, eu também tenho um, então dá pra gente usar. Vocês já definiram os grupos já? Depois poderiam postar no grupo, no WhatsApp, qual é a composição dos grupos, tá? Por favor. Beleza. E a gente já postou lá as ferramentas do minicurso, aí agora também, por favor, vocês postem os grupos, né, a composição dos grupos, que aí a gente vai começar. O ideal é que na segunda-feira a gente já tenha os grupos, né, acho que não dá para passar disso, de preferência que a gente já tenha qual que é o banco que a gente vai trabalhar, quais são os dados, porque a partir de segunda-feira, a hora que a gente começar a ver os fundamentos, ver os conceitos, começar a fazer, vocês já vão vendo isso em uma situação prática de vocês, né, das bases de dados que vocês estão fazendo. E por que eu estimulo, eventualmente, ser uma base de dados de vocês? Por exemplo, Larissa, é muito provável que você conheça bem a base de dados que você está se propondo a trabalhar. Então, passa a fazer mais sentido, a ter mais sentido para você, entendeu? Entendi. Mas eu posso prover as bases, tá? Então, aqui no decorrer hoje, quarta-feira, né? Até sexta-feira, se não tiver, então vão me mandar mensagem no WhatsApp, a gente vai conversar e eu vou providenciar a base de dados para quem precisar, tá? Eu tenho até base de dados em Access, tá? Que é bem mais simples, né? Mas tem, inclusive, base de dados em Access também. Professora, a minha tá em Oracle, tem problema? Zero, nenhum. Você consegue ler, conectar nessa base Oracle e ler, né? Uhum. Sem problema nenhum. Porque daqui a pouco eu vou entrar aqui, a gente vai falar um pouquinho mais a gente vai dar uma passada só pelas duas ferramentas aqui principais que a gente vai utilizar, aí você vai ver como é que vai funcionar, como é que a coisa vai funcionar, tá? Certo, pessoas? Certinho. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Compartilhar. É só assim, né? Essa semana é pra gente ir engrenando mesmo e colocar o trem nos trilhos. Depois a partir de segunda-feira, aí já vai ser, né?
A gente vai ter pouca aula expositiva, tá? Mas nós teremos aula expositiva, algumas, e aí por isso a importância de ter essas bases de dados até segunda-feira, porque aí a gente vai começar a ter lista de exercícios já tem um trabalho para a gente caminhar, para a gente andar, tem entregas para fazer, então por isso que é importante, tá? Eu tinha, inclusive, Larissa, se você quiser fazer, né, você e todos os outros, tá? Eu estou sugerindo o MySQL como o destino, o nosso banco que nós vamos modelar, que nós vamos usar, mas, de novo, pode ser qualquer um, tá? Do que vocês preferirem. O que nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer o seguinte, para quem for utilizar o MySQL, esse aqui é o MySQL Workbench, ele é uma interface para trabalhar com o MySQL, né, com o server. Então, aqui a gente tem duas coisas principais. A gente tem a parte de modelagem. Então, né, quando a gente instala o MySQL Workbench, a gente tem essa partezinha aqui que a gente vai modelar. Então, isso aqui é bem legal. Eu tenho alguns aqui, alguns modelos aqui, tá? Mas, enfim, deixa eu olhar aqui. Deixa eu achar um aqui. Esse aqui, olha só, é um exemplo de isso foi de um semestre desses aí para trás, tá? Mas o que a gente tem aqui nesse banco nosso, olha só. Então, o que a gente tem? A gente tem a nossa tabela fato, esse modelo, esse banco aqui, é de uma base de dados de fórum, de dúvidas e respostas, de plataforma de software. Esta aqui, Iago, por exemplo, tá, foi uma base de dados de internet também, uma base de dados pública de internet, que é disponibilizado para treinamento, para uso, para análise, a postagem em uma determinada plataforma, né? Então, nós fazemos parte de uma comunidade, nós nos cadastramos nessa comunidade, então nós temos, né, o usuário que tem um código, tem a data de cadastro, tem o nickname, tem... Oh, caramba, será que fechou? Vai fechar. Enfim. Então, aí tem o usuário, tá? Tem os posts e... Tô achando que vai fechar, daqui a pouco fecha. Então, qual fórum que é, né? Então, tem dentro dos fóruns, aí o usuário é cadastrado em fóruns, ele pode ser cadastrado em um ou mais, que beleza. Sei porque cargas d'água não, que deu ruim aqui. Vamos com fé que vai dar certo. Daqui a pouco vai dar pau de novo. Então, o que nós temos aqui a nossa tabela fato? Olha o que é a nossa tabela fato, tá? A nossa tabela fato, nós temos então, olha só, o score, quais são... Oh, gente, deixa isso aqui por enquanto. Quais são os indicadores? Olha só, a gente tem o score do post, a quantidade de visualizações, a quantidade de respostas, a quantidade de comentários e a quantidade de curtida positiva, olha só. Então, esses são os nossos KPIs, os nossos indicadores. E aí, o que nós temos de dimensão? Nós temos a dimensão data, então a gente tem a data de criação, nós temos a data da última alteração, data de fechamento. Nós temos outra dimensão, usuário, então a gente tem, né, o código do usuário, etc, etc. O tipo de postagem, o tipo de fórum, a outra dimensão tempo e a outra dimensão fórum. Então esse aqui é um modelo, né, esse é o modelo dimensional que a gente criou, baseado no
no banco original que nós tínhamos. Então, cada banco nos levará a um modelo dimensional diferente, tá? Então, os indicadores e as dimensões dependem do banco que a gente estiver trabalhando, da situação que a gente está trabalhando. Mas isso aqui é o modelo que nós criamos. E o que é esse modelo aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de modelo lógico do nosso banco de dados. É a planta da nossa casa, tá? Então tá dando pau aqui, não sei por que cargas d'água, mas a partir dessa planta aqui, olha, a hora que a gente for depois em database, né, forward engineer, que next, a partir desse modelo que nós desenhamos aqui, esse modelo, ele não existe o banco físico ainda, né? Isso aqui é um projeto de banco que tem o projeto das tabelas, que tem o projeto do relacionamento, que tem os tipos de dados, mas isso aqui é como se eu estivesse desenhando isso no papel. Eu estou fazendo isso aqui no papel, é só a planta. Aí aqui nesse ambiente, eu já crio isso direto no MySQL. Então eu crio o banco a partir dessa planta. É relativamente fácil, isso aqui é relativamente tranquilo. Então, por isso que mas dá para fazer isso no Postgres? Tem, mesma coisa, as ferramentas para Postgres. Dá para fazer no Oracle? Dá para fazer em qualquer lugar. Então, não tem problema. Mas a gente vai ter que desenhar o nosso modelo dimensional e depois do modelo dimensional criado, nós vamos, então, popular esse modelo. Então, isso aqui é uma das etapas que nós temos que fazer e vai ser uma das primeiras, né? Primeiro é a gente obter o banco de dados, a gente conhecer o banco de dados original que a gente vai trabalhar. A partir do banco de dados original, nós vamos modelar, criar isso aqui. Então, essa aqui é a segunda etapa da nossa caminhada, do nosso percurso. Uma vez feito isso aqui, o que nós vamos fazer depois, tá? Vai fechar mesmo aqui. Sei lá por que tá dando pau, depois eu vejo. Então, o que nós vamos fazer depois, eu vou entrar aqui no... Vou abrir aqui o... Eu estou abrindo aqui agora o Pentaho Data Integration, tá? Então, nós temos o nosso banco de dados original, né? Nós vimos ali o nosso banco, o banco que a gente vai modelar. Aí a gente modela o banco dimensional, né? E aí pode ser qualquer SGBD, conforme nós falamos. Aí a gente vai utilizar aqui estou abrindo aqui para mostrar exemplos de coisa que nós iremos fazer no nosso, utilizando o Pentaho Data Integration, tá? Então, a gente vai dar uma navegada por ele aqui, a gente vai ter oportunidade de trabalhar bastante, de fazer exercícios, de fazer outras coisas com ele aí também, daqui uns dias também já, tá? É meio lento e ele consome bastante de recurso da máquina também, mas é muito legal, tá? Eu vou dar só um overview nele hoje, depois a gente vai ter a oportunidade de aprofundar mais e trabalhar mais com ele, tá? Vamos com fé que vai dar. Abri aqui o Pentaho Data Integration. Então, essa aqui é a cara do Pentaho Data Integration, né? Como que esse negócio funciona, tá? Provavelmente alguns de vocês já estão familiarizados com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de ambiente. Talvez para outros isto seja relativamente novo.
Então, o que nós temos? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, tá? Como que funciona esse negócio? Isso aqui é um programa, olha só. A gente tem aqui desenvolvido um programa. Então, o nosso programa, né, eu vou criar um programa novo, por exemplo, tá? Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, olha só, e eu vou criar um novo arquivo, né, que a gente chama aqui de transformação, uma nova transformação. Essa minha transformação, né, a gente vai usar objetos de input, então o input é o E, lá do ETL, é de extração. Então, eu posso colocar como input, né, nessa ferramenta aqui, arquivos dos mais diversos formatos, tá? E quando eu conecto em um banco de dados, o objeto que a gente usa é o table input. Então, esse aqui é o E, né? Para quando eu for conectar em um banco de dados relacional, eu uso o table input. Mas eu posso ler, né, de texto, de Salesforce, de S3 lá da AWS, de Access, de Excel, JSON, eu leio objetos de diversos lugares, tá? Então, imagina que eu vou ler isso de um banco de dados. Então, o objeto, né, eu tenho que conectar, eu tenho que ler de algum banco de dados, tá? Então, é disso aqui que eu vou ler. Aí, o que eu tenho? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Enfim, aí eu vou ler isso de algum lugar. Então, eu tenho que programar o quê? Na verdade, eu não tenho exatamente que programar, né? Eu tenho que configurar esse objeto para ele ler. Então, eu tenho que criar uma conexão com o banco de dados, porque esse objeto, ele lê de um banco de dados. Se eu tivesse aqui, eu poderia formatar, senão eu vou criar uma nova conexão aqui para um banco de dados que eu vou ler. Então, esse meu objeto, ele irá conectar em um banco de dados, tá? E que tipo de banco de dados ele conecta? Ele conecta com fé. Então, olha só, a gente conecta, né, via, por exemplo, conexão nativa JDBC, Oracle RDB, Oracle, isso tudo aqui, ó, Spark, AS400, Apache, Interbase, Cloudera, Firebird, Google BigQuery, Gupta, ó, uma imensidade de coisas. Access, SQL Server, MariaDB, MySQL. Então, para cada um desses bancos de dados, a única coisa que a gente tem que passar é a configuração. Imaginem, por exemplo, né, que fosse aquele banco lá o banco de dados lá da lanchonete, da sanduicheria, tá? Então, eu vou dar um nome para essa conexão aqui de lanche. Aí o lanche, né, eu não tenho o arquivo, né, o banco de dados SQLite, ele não tem exatamente um host. O que eu precisaria para aquele cara é de pegar o diretório onde ele está instalado, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, esse aqui é o diretório desse banco de dados. Para essa conexão aqui, é assim que eu faço, tá? Então, vou testar isso aqui, será que deu certo? Falhou a minha conexão. Ele está falando que isso não existe. Isso aqui eu acho que eu não preciso. Não sei se é isso.
Erro, tentando conectar. Achei, né? Ok. Criei uma conexão. Então, agora o que eu tenho aqui? Olha só. Eu poderia escrever aqui o select, ou eu vou aqui em get SQL statement, ele vai mostrar para mim quais as tabelas que tem lá no meu banco. Quando a gente não está compartilhando tela, tá? É mais suave, é mais leve, tá? Aqui eu tenho detalhe de... Então, tabela, eu tenho uma tabela, por exemplo, cliente. Tá? Então, eu estou trazendo todos os valores, tá? Então, aqui eu estou fazendo um select, eu posso fazer um preview aqui agora, ó. Então, eu fui lá no meu banco de dados, Serginho Lanches, tá? Então, e trouxe dados. Então, esse objeto meu aqui, né, eu posso, deixa eu ver aqui, editar a descrição do step, por exemplo, busca cliente. Ou que busca cliente. Então, eu fiz aqui, olha só, isso aqui, né, isso que eu fiz aqui, isso aqui é meu E. Então, aqui eu fiz um E. Tá? Então, do ETL, eu já fiz o E. Eu extraí uma tabela lá do banco que eu quero, tá? Então, isso aqui é o E. Aí eu poderia, por exemplo, tá, utilizar aqui depois, então eu peguei eu poderia ter feito várias coisas já direto no SQL, no banco, mas aqui a título de exemplo, tá? Então, eu posso fazer aqui, né, uma operação de ordenar o arquivo, tá? Então, eu vou fazer uma operação de sort rows. Então, eu peguei o objeto sort rows, aí eu vou conectar esses dois objetos, né? Eu cliquei em cima do objeto original, pressionei Shift e com o botão do mouse pressionado, eu arrastei para o objeto de cá. Então, olha só, aqui é o E, aqui eu estou fazendo uma transformação, né? Então, eu vou ordenar isso aqui pelo nome do cliente, tá? Por nome. Então, eu estou fazendo a operação de ordenação ascendente, tá? E poderia colocar outras coisas aqui, tá? Então, isso aqui é um T. Então, eu busquei em um banco SQL, tá? E agora, imagina que eu tivesse, tá? Que eu fosse gravar isso, né? No meu banco agora, num banco MySQL. Então, eu vou utilizar agora o objeto table output. Então, o que eu tenho? Input, busquei isso em um banco SQLite, fiz as operações que eu tenho que fazer e vou entregar isso lá no meu banco, num banco qualquer, tá? Então, eu vou criar uma nova conexão aqui, olha só. A minha primeira conexão é com um banco SQLite, que poderia ser Oracle, poderia ser qualquer coisa lá. Agora eu vou criar um outro com o MySQL. Então, eu tenho aqui agora, eu vou usar, né? Então, eu vou chamar aqui só de My, qualquer nome que eu der aqui, localhost, que está no meu servidor local. Se estivesse na rede, se estivesse nas nuvens, em qualquer lugar, né? A gente teria que passar aqui o hostname. Eu quero ver qual que eu tenho ali, tá? Eu acho que eu tenho um que se chama Sakila, que é o que vem com
por default. A porta default do MySQL é 3306, o usuário eu não mudei root, e a senha também eu não mudei root. Vamos testar isso aqui? Nesse, né, no Pentaho Data Integration 9, eu não tenho os drivers lá para conexão no MySQL configurados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui e abrir a versão anterior, apesar de demorar, mas só para a gente... vou salvar isso aqui, só para... Opa! Exemplo 1. O que eu estou fazendo é abrir... Essa aqui é a versão 9 do Pentaho Data Integration. Eu vou abrir uma versão anterior. Que nessa versão anterior eu acho que eu tenho tudo configurado para o MySQL já. Eu teria que baixar um driver ali, não vou fazer isso agora não, tá? Eu estava na versão 9 do Pentaho Data Integration e eu estou abrindo agora a versão 8. O nosso exemplo continua aqui, tá vendo? Só que agora eu vou configurar isso aqui, ó, vou ver se vai dar certa configuração pro MySQL. Aqui beleza, então apareceu a mensagem aqui que a minha conexão funcionou. Ok. Ok. Aí aqui, né, eu poderia, né, então, de especificar as colunas do banco de dados, aí eu teria aqui qual tabela, olha só, eu quero gravar em qual tabela, tá? Então eu poderia aqui navegar e ir lá nesse banco de dados que eu configurei, ver qual tabela, imagina que fosse, né, em um lugar é cliente, nessa aqui é customer, o nome customer, tá? Então, né, eu estou buscando nessa tabela e eu teria aqui o mapeamento agora, tá, dos campos de entrada, né, esse aqui são os campos da tabela que está no MySQL, e esse aqui são as variáveis que estão vindo lá do SQLite. Então eu faria aqui o depara, tudo bonitinho, tá? Então eu teria aqui, então, o que eu teria? Olha só, a gente vai fazer um punhado disso aqui, tá? Então a gente tem agora, olha só, a gente tem aqui o nosso E, o nosso extract, a gente tem aqui o T e a gente tem aqui o L, o load. Estou extraindo de um banco, né, no meu caso aqui do SQLite, estou fazendo, a única coisa que estou fazendo aqui de T é a ordenação do arquivo, e estou fazendo a carga disso em um outro banco de dados, em outro lugar, o L. O que a gente vai fazer, né, esse aqui vai ser o nosso modelo dimensional, vai ser o nosso mini data warehouse aqui, que a gente vai modelar a partir do banco de dados que a gente tem na origem. Então, né, isso aqui é uma ferramenta ETL, né, que é uma ferramenta, aqui o Pentaho Data Integration, que implementa as funcionalidades, os recursos da ETL. Então, olha o que a gente tem, né, de objetos ou de possibilidades. Nós temos uma série de objetos de input, nós temos um tanto de objetos de output,
nós temos transformações um tanto, nós temos, né, de utilitários, de fluxo, de lookup, de estatística, de validação, de data warehouse, de joins. Então a gente tem uma série de objetos. A hora que a gente faz isso aqui, por trás disso aqui, nós temos uma linguagem Java, mas a gente não precisa de programar em Java, né? A grande vantagem dessas ferramentas ETL é exatamente essa facilidade, tá? Essa praticidade para essas coisas. Não é uma exclusividade do Pentaho Data Integration, tá? Então, todas as ferramentas ETL funcionam mais ou menos na mesma lógica, do mesmo jeito. E a gente tem desde transformações muito simples, essa aqui é uma transformação muito simples, como a gente pode ter transformações mais complexas. Deixa eu ver se eu acho uma aqui para mostrar para vocês. Acho que tem, deixa eu ver. Deixa eu ver esta aqui. Aí, esse aqui é um brinquedinho um pouco mais complexo, tá vendo? Mas o que nós temos aqui? Olha só. Nós temos aqui ó, o né? Então eu conectei um banco de dados e busquei os dados, e daqui para frente tudo isso é transformação, e eu aqui, olha só, estou fazendo em mais de um momento, eu estou fazendo o L, o load, tá? Aqui eu trato, né? Eu faço um punhado de coisas. Depois eu insiro isso na dimensão, eu insiro endereço e insiro telefone, tá vendo? Então o L, eu tenho dois L's aqui e tenho um E. Isso tudo aqui no meio é T, é de transformação. Então é um tanto de coisas que a gente vai fazendo o tempo inteiro, tá? E aqui eu tenho, inclusive, se a gente quiser, eu tenho, né, às vezes muito pouco, mas eu tenho aqui, inclusive, script HTML. Olha só, eu posso programar, eu posso desenvolver blocos inteiros de script HTML aqui, tá? Às vezes alguns eu faço aqui extremamente simples. Tem essa coisa aqui que talvez alguns de vocês já utilizam, né? O regex, de Regular Expression. Então, que a gente usa, né, uma série de condições para a gente extrair, para a gente tratar texto, string, tá? Então, isso aqui tudo no meio é T, é de transformação, tá? E o resto dois loads e um E. Eu tenho outro, deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vai usar alguns objetos especiais, tá? Quando nós estivermos fazendo, por exemplo, inserção de dimensão no nosso modelo dimensional, a gente vai utilizar esse objeto Dimension Lookup Update. Quando nós estivermos trabalhando com a tabela fato, a gente tem esses objetos especiais aqui que a gente vai utilizar, e depois, para fazer o L, a carga, é esse outro objeto Insert Update. Então, tem coisas específicas que a gente vai tratar, que a gente vai ver aí, mas em um momento oportuno, tá? Eu tenho outro exemplo aqui que talvez... Deixa eu ver aqui. Esse outro aqui é bem legalzinho, ó. Esse outro aqui já é diferente, tá? Eu tenho várias extrações. Então eu leio, né, vários tipos de fontes de dados, olha só. E depois vou juntando, vou fazendo join, merge, até no final das contas eu fazer o load, uma inserção. Tá vendo? Nesse aqui eu tenho um load, uma carga, eu estou inserindo em uma tabela só, mas eu tenho leitura de diversos lugares. Eu tenho leitura de arquivo texto, leitura de Excel. Nesse aqui eu não tenho nenhuma leitura de banco, não. Eu busquei aqui só arquivos Excel e TXT de uma forma geral. Então, faço um tanto de T de transformação e, no final das contas, eu faço a carga disso lá no banco de dados, tá? Para a gente rodar no ambiente de desenvolvimento, é só eu executar essa transformação. Entrando tudo certo, ele vai ler os dados, fazer os tratamentos que precisa e vai inserir isso lá no lugar. Quando a gente vai automatizar, colocar isso em produção, a gente vai criar esse outro tipo de
de arquivo que a gente chama job. O job, ele controla a execução, inicia em determinada hora ou em determinada situação. Se der erro, manda e-mail para alguém, manda avisa, faz recovery se for o caso. Então, rollback em determinadas situações. Então, um job, ele pode controlar a execução de várias transformações. A transformação, né, o ideal é que a gente tenha uma para cada evento ou situação específica que nós formos fazer, que nós formos, né, executar, mas um job ele pode controlar o fluxo, né, a execução de várias transformações simultaneamente. Então, isso aqui a gente vai utilizar bastante, e eu espero que também, para além da disciplina, que isso possa ser extremamente útil para vocês, né, no mundo de análise de dados. Então, muitas vezes, por exemplo, para a gente buscar dados, às vezes para a gente tratar, às vezes para a gente automatizar alguns processos, mesmo no mundo de ciência de dados, né, de analytics, isso costuma ser, às vezes, bem mais efetivo, mais eficiente do que o Python, por exemplo. Então, né, nos processos que eu desenvolvo, nos processos de análise de dados, de analytics, às vezes eu uso o Pentaho Data Integration para automatizar busca de dados, tratamento, transformação, e depois a parte de análise estatística ou a parte de machine learning ou alguma coisa, aí eu uso o Python. Mas a parte de tratamento, de busca, de processamento de dados, às vezes eu uso o Pentaho Data Integration, porque costuma ser bem mais efetivo, né, tem bem mais possibilidade para esse tipo de serviço, para esse tipo de atividade, costuma ser bem interessante, ter bastante possibilidades, tá? Dúvida, pergunta, comentários? Ainda não, Zé. Colocar a mão na massa. Tô com medo desse pentarro aí. Tá com medo? Não tenha medo, não. Bicho louco. É bem legal o negócio, tá? Se você... O grande desafio dele, às vezes, é a gente conseguir fazer ele rodar. Mas aí a gente vai ver depois, por isso que é a urgência de vocês baixarem e tentarem rodar, porque ele roda sob o ambiente Java, então a gente tem que ter o Java instalado, aí tem que criar a variável de ambiente, tem umas frescuras aí para, por exemplo, vocês viram na versão 9 que eu não consegui conectar no banco MySQL, então eu teria que ter baixado um driver e colocado no diretório, num diretório específico ali. São alguns detalhezinhos, mas esses detalhes eu passo por eles todo semestre, então vai dar certo, vocês vão conseguir, não vai ter maiores problemas não, tá? O que pensam a respeito? O que acharam aí? Na da hora. Essa parte é legal. Na verdade, o Dash é só o final, né? Só a cerejinha do bolo, né? Porque a massa, a preparação é tudo aí, né? Você entendeu, Larissa, que assim, quando a gente fala, tem, né, muitas empresas, tem o BI, na verdade não tem BI, tem um software de visualização, tem Dash. Isso não, Dash é uma parte importante, é legal, é parte de BI, mas BI é muito, muito, muito mais que Dash, entendeu? Uhum. Tô entendendo. Então, seguindo a sua dica, Larissa, para gente responder lá no Google Forms, né? Então, a pergunta quais são os componentes, citar alguns componentes de BI, né? Cite alguns componentes de BI. E aí, o que são esses componentes de BI? Né? Então, fontes de dados de origem, Data Warehouse, Data Mart, ETL e visualização. Tá? Não precisa de explicar eles ainda não, que a gente vai ter oportunidade para explicar isso para frente. Mas é só para a gente lá registrar lá no Google Forms lá, tá bom? Tá bom. Cadê o Google Forms aqui no Moodle que eu não tô achando? Ele não tá no Moodle. Eu mando ele para você de novo no WhatsApp, se for o caso aí. É o mesmo link? É o mesmo, toda vez é o mesmo. Você manda de novo. Eu vou Eu pensei que tava no Moodle também.
Eu coloquei ele lá? Não lembro se eu tinha colocado. Colocou não, tá aqui Eu não. vou colocar lá então, espera aí, Larissa. Você limpa essas coisas aí, Larissa, do grupo do WhatsApp ou não? Não, Tá aí pra limpo trás não. aí, deixa eu ver. É que eu entrei ontem, né? Aí eu não sei se você mandou ontem. Tô sabendo, viu? Eu acho que eu mandei, deixa eu ver aqui. Ontem acho que eu mandei, foi no Você mandou chat. aqui no... Deixa eu achar aqui que eu te mando, espera aí. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, que aí fica lá também, tá? E vou colocar também no... Professor, Oi? aproveitando aí que você tá mandando os coisas, eu fiquei na dúvida aqui na questão de montar a modelagem, né? Não dúvida, só queria saber um pouco mais sobre aqueles modelos, né? Que dizem que tem modelos de modelagem, né? Tem o tal do Star Schema, que você fez a estrela, né? Aí Uhum. tem um outro modelo lá, que eu acho Snowflake. que foi o do último que você fez, que ele é bem Snowflake. mais detalhado. O que acontece? Quando a gente está modelando os sistemas convencionais, né, imagina o seu sistema de vendas, de faturamento, de atendimento. Então, na verdade, essa forma de modelar, você aprende ela na sua disciplina SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Tá? Banco de dados, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Então, por que eu vou dividindo isso em tabela? Porque tem um punhado de regra para ir quebrando e dividindo, né? Então, depende, a chave, depende só de parte da chave ou depende da chave inteira? Se for só de parte da chave, então vai para outra tabela. Então, a gente tem uma série de regras para ir quebrando e dividindo isso tudo em tabela. Aí, quando a gente vai modelar esse modelo dimensional, a gente desconstrói algumas coisas que foram construídas anteriormente, né, no modelo correto. Por isso que é importante, né, ter a noção da disciplina banco de dados e de preferência que tenha feito banco de dados, porque lá você aprende a modelar com todas essas formas normais. O que a gente faz quando a gente está fazendo a modelagem dimensional, multidimensional, a gente está desconstruindo alguma coisa que foi construída, entendeu? A gente está juntando coisas que foram separadas. Então, qual que é a ideia do modelo, da tipologia estrela? Estrela é muito raro, porque a gente vai fazer aqui na disciplina estrela. Estrela pressupõe uma tabela fato e algumas tabelas dimensão. Né? Aí o que a gente fala de constelação é que eu tenho mais de uma tabela fato, mas a lógica é a mesma, né? Então eu tenho duas ou mais tabelas fato, aí já é constelação. E aí o que é esse modelo estrela? Qual que é a lógica dele, né? A gente tem uma tabela central, que é a tabela fato, e nós temos as tabelas dimensão. Então, no modelo estrela clássico, a dimensão, ela não se relaciona, ela não tem hierarquia, ela não se relaciona com outras dimensões. Então, ela não tem relacionamento com outras dimensões, tá? No modelo Snowflake, né, o floco de neve, a gente tem a hierarquia. Por exemplo, se eu estou modelando estrela puro, imagina então, deixa eu compartilhar aqui de novo que eu te mostro aqui, só um instantinho. Por exemplo, quando eu estou modelando estrela, imagina que eu tenho aqui uma dimensão geografia, tá? Geografia. Então, eu tenho o que nessa geografia, tá? Quando eu estou no formato estrela. Essa minha tabela, ela vai ter aqui, por exemplo, olha só. Ela tem o código da cidade, o nome cidade, nome cidade, o COD, isso tudo numa tabela, tá? O COD, para simplificar aqui, tá? Não vou colocar micro nem meso região, não. COD UF, nome UF, COD região e nome região. Ok? Então, o que acontece? No modelo estrela, isso aqui é uma tabela só. O que acontece com isso? Olha só. No Brasil, são 5.570 municípios.
Então, o nome da região nessa tabela irá aparecer 5.570 vezes, ok? Esse é o modelo estrela. Agora, se fosse Snowflake, o que iria acontecer? A gente tem a tabela cidade, a tabela cidade se relaciona com região, o F se relaciona com região. Essa tabela, 5 linhas, esta tabela, 27 linhas, e essa tabela, 5.570. Ok? Então, o que acontece? Tem prós e contras, vantagens e desvantagens. Nesse formato aqui de cima, olha só, é muito fácil eu consultar. Eu tenho performance na consulta, porque eu não preciso fazer join. Tá tudo numa tabela só. Eu peguei a cidade, eu tenho toda a informação numa mesma linha. Né? Então eu já sei aquela cidade, qual que é o estado, qual que é a região, tem tudo ali. Nesta aqui, o que a gente tem que fazer? Né? Então, aqui a gente tem que fazer join. Para eu achar a UF, eu tenho que fazer join para eu achar, eu tenho que relacionar para eu achar a região, entendeu? Esse modelo aqui é mais intuitivo, é mais fácil da gente ver, e a gente vê a hierarquia, a gente entender. Esse modelo aqui é mais fácil de dar manutenção. Imagina que eu tenho que mudar só o nome da região, tá? Não é o caso, porque são coisas fixas. Mas imagina que eu tivesse que mudar só o nome da região. Eu tenho que vir e ler uma tabela e alterar uma tabela de 5 linhas. Ao passo que aqui eu teria que fazer isso em 5.570 linhas. Então, no modelo estrela, o que nós temos? Olha só, eu tenho a tabela fato e eu tenho as dimensões aqui. Então, é estrela por isso. Eu tenho uma tabela central, uma tabela fato, e eu tenho as dimensões que relacionam com essa tabela fato. Ok? No modelo, então, isso aqui é estrela. No Snowflake, o que eu posso ter? Tá? Eu tenho a tabela fato e eu tenho a dimensão, né? Aqui que tem uma dimensão aqui que ela pode se relacionar, que é o exemplo ali da nossa geografia, com aqui, por exemplo, estaria, né? Aqui, por exemplo, imagina que essa dimensão seja geografia. É isso aqui, entendeu? Estaria tudo nessa tabela. Agora, essa aqui seria cidade, UF, e relacionaria com região. Ok? Cidade, UF, região. Então, eu teria aqui. E tudo bem, então eu tenho a outra aqui, que é tempo. Eu tenho a outra aqui, que é cliente. Então, eu posso, né, se no meu modelo eu tiver uma dimensão que ela tem hierarquia em tabelas, essa modelagem aqui já não é estrela pura mais. Ela é uma topologia, né, uma abordagem Snowflake, entendeu? Entendi. Certo? É questão de escolha, tá? Não tem a certa e não tem a errada. Quando é Snowflake, tem as vantagens da gente ver a hierarquia muito claramente, da gente entender a hierarquia da dimensão, mas a gente perde em performance na hora de consulta. E como dimensão, às vezes tem dimensão que ela é muito pouco atualizada, né? Ela raramente sofre atualização, então não precisaria de eu preocupar com inserção, com atualização. Eu vou inserir aquilo ali uma vez e essa tabela ela será muito explorada para leitura. Então, quero saber as vendas do Nordeste. Então, eu vou numa tabela, rapidamente, eu já sei aquela dimensão Nordeste, entendeu? Então, a modelagem dimensional, multidimensional, ela é muito preparada, ela é muito feita, ela é muito desenhada para performance na análise, né? O tomador de decisão, o processo de tomada de decisão, né? Os dashboards, eles têm que dar resposta muito rápida, em grande volume, em grande massa. Então, os bancos são preparados, são desenhados para performance na leitura, na consulta, na análise, entendeu? Entendi. Faz sentido? Faz sentido. Então tá bom. Certo, pessoas? Mais comentários, mais perguntas? O que você está confortável, Maria Luísa, Natália, Tiago?
Iago, Bruno. Eu tô achando bem diferente, assim, porque para mim é um pouco abstrato ainda isso, sabe? E aí, olhando assim, ainda tô processando um pouco. Eu acho que vai ser um grande desafio, Maria Luísa, mas é um desafio que, se você quiser comprar, tocar, eu te ajudo, eu acho massa. Você fez administração, você terminou um curso de administração. Tô fazendo ainda. Está fazendo. E a gente está falando de assuntos que raramente são abordados na administração, ou se são abordados de forma superficial. Exatamente. Mas eu já tive nessa disciplina alunos que fizeram administração. E aí a gente fui ajudando, indicando estudos adicionais, formação adicional, leituras, uma série de coisas. E no final das contas deu certo, entendeu? Então, se você tiver boa vontade aí, quiser fazer, quiser caminhar, é muito bem-vindo. Mas é um desafio, não é trivial, não. Claro, Porque, igual eu imagino eu, que pro Iago, por exemplo, é tranquilo, porque ele é mais da área de computação mesmo, sistema de informação, então para ele essas coisas não são novidade. Mas para você, talvez para a Natália também, né, para os meninos aqui da gestão da informação é meio termo, né, alguns deles já têm mais familiaridade com isso, outros menos. Mas para você e para a Natália principalmente, é um desafio maior, mas se vocês quiserem, dá para ir. Uhum. Eu tô acostumada, eu tô fazendo estágio nessa área, né? Até por isso também é um dos motivos que eu quis pegar essa disciplina na hora que eu vi. E eu vejo muito, só que como eu não sou da área, é uma empresa de TI, só que eu fico na área comercial. Então eu vejo muito de forma abstrata, assim, eu não sei, eu nunca abri nada disso para ver como que funciona, sabe? Agora você vai ter a oportunidade de fazer. E aí eu acho que tudo vai fazer muito mais sentido para mim. Vai fazer mais sentido, eu tenho certeza. Então, eu recomendo, né, tentar baixar os softwares aí, instalar, que aí a gente vai usar, você vai ter dor de cabeça com isso, vai dar pau, mas no final das contas, lá em final de outubro, início de novembro, você terá parido um projetinho seu. Eu acho que aí é muito legal. E assim, com a mais absoluta certeza, você não sairá daqui fluente nisso. Mas você terá boa iniciação e caso queira, então, você teria como aprofundar e continuar, entendeu? Sim. Por exemplo, para a Larissa, isso é mais parte da vida dela, então ela precisa aprender isso com certeza. Ela, né, esses negócios, para outros meninos aqui da gestão da informação também, isso é parte da atividade deles. Eles já viram programação, já viram lógica de programação, tem disciplina em engenharia de software, tem disciplina banco de dados, né, então eles têm disciplinas que tratam muito dessas coisas. Então, para eles já é mais familiarizado e eles têm que ter mais entrega, né, da formação deles, é da profissão deles, será da atuação deles. No seu caso, principalmente da Natália, é mais assim, quero saber, tal, mas não vou sair dessa disciplina. Por exemplo, uma das coisas aqui que a gente vai comentar muito, né, é a necessidade de saber SQL, de ir em um banco de dados relacional e ir lá e fazer leitura e extrair dados de lá, entendeu? Então, para os meninos que já fizeram banco de dados, isso é esperado. Agora, para vocês que estão, assim, olha, eu quero entender, eu quero aprender, mas é um desafio porque o SQL, teoricamente, é um pré-requisito, é um antecessor dessa disciplina, entendeu? Mas, de novo, dá para fazer, depende da boa vontade de vocês, do querer de vocês. Uhum. Eu queria até depois tirar, se você puder, tirar uma dúvida. Eu tentei baixar hoje esse MySQL, só que chegou uma hora aqui que tá pedindo, depois que eu já instalei, ele já tá no meu computador, tá pedindo um login, eu usei aquele que você passou pra gente, o root, e não, parece que não tá dando, aí eu não consegui continuar mais depois disso. Talvez você tenha, sem querer, alterado o usuário na hora de configurar. Talvez. Vixe. E se isso aconteceu, aí provavelmente, assim, a gente não vai saber qual é, aí é só reinstalando. Ah, entendi. Tá? Mas aí, sem problema, né? Assim, hoje acho que não vai dar não, mas aí no decorrer aí dos dias, a gente pode marcar horário também. Você tem alguma disponibilidade durante o dia ou é só à noite? Mais à noite mesmo. A gente tenta achar uma agenda aí para ajudar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Imagina.
Certo, pessoas? Dúvidas, perguntas, mais comentários? Tá confortável, Natália? Câmbio. Beleza, então? Beleza, Bruno? Iago? Beleza, Zé. Tranquilo. Eu só tenho uma dúvida aí, porque eu estava instalando o Pentaho aqui, eu acho que eu perdi. Qual é a pergunta de hoje? É de falar dos principais componentes de um ambiente de BI. Então, assim, fontes de dados, ETL, Data Warehouse e visualização. É a mesma da aula passada, então? Praticamente. Lá eu tinha falado do framework, né? Aqui é só é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. É para ver mesmo, a moçada tá aí, tá aí. Depois a gente vai aprofundando, vai ter coisa mais específica, tá? Mas a grande questão dessa atividade, Iago, não é nem exatamente saber, não. É de eu contar com vocês por aqui, entendeu? É de eu não ficar sozinho às noites de segunda e quarta. Professor, no formulário passado, eu não coloquei a resposta, eu coloquei foi presente. Eu achei que era para responder presente. Fica esperta não, viu, Larissa? Você não fica esperta não, pra você ver. Foi sem querer. Então tá bom. Dessa vez eu respondi certo. Então tá bom. Beleza, pessoal? Nos vemos na segunda? Sim. Caminha aí, tá? O link o link do Moodle? Você acabou de entrar aí, né, Thiago? Oi, Thiago. Oi, professor, boa noite. Boa noite, meu amigo. Você tá bom? De onde você é, Thiago? Se apresenta aí pra gente, meu amigo. Tudo certo. Sou de Natal, eu estudo engenharia civil aqui na UFRN, e aí eu estou participando aí do programa Mobilidade, né? Uhum. Que aconteceu, né?